Perguntaram para mim quais são os principais serviços para vender em uma agência. Nesse vídeo eu vou te pontuar alguns deles que eu considero que são excelentes. Inclusive eu, Maicon, contrato para minha operação praticamente todos os meses para fazer algum serviço para alguns parceiros ou até mesmo serviços para mim, até mesmo para a agência, para complementar o trabalho operacional que a gente tem por aqui. Mas em resumo, quem é tu, Maicon? Eu trabalho com uma agência, tenho uma agência, já vendemos mais de R$ 1 milhão em contrato por aí nos últimos anos. E eu posso falar com firmeza que alguns desses serviços, sem dúvida alguma, eu inclusive vendo na minha operação, são serviços excelentes, outros nem tanto. Eu vou te explicar agora no decorrer do vídeo por que eu acredito isso. Beleza? Então, vamos embora. São serviços que não estão em ordem, porém, são serviços, na minha opinião, que são excelentes para a gente trabalhar. O primeiro deles, acredito que se tu conhece essa tela ou não, é do N8N, que serve para a gente fazer automações, mas nesse caso aqui uma automação muito específica. Aqui a gente tem, por exemplo, o início, que é quando uma conversa é iniciada, o tempo provavelmente dentro do horário de serviço, e um agente de IA para trabalhar. Ele funciona muito bem para certos segmentos e tu pode vender o serviço, ou seja, a implementação e depois a manutenção desse agente de IA. Por exemplo, o que a gente pode ver rapidamente aqui? Nesse print, obviamente, que nós temos um modelo, nós temos uma memória, nós temos banco de dados e nós temos marcação na agenda. Então esse aqui pode ser, sem dúvida alguma, um agente de IA que faz agendamentos. Pode ser para um dentista, para um médico, para serviços que demandam agendamentos. Pode ser isso aqui, até mesmo para uma agência. Pode ser. Então, esse, sem dúvida alguma, é um dos principais serviços que eu considero hoje que são excelentes para a gente trabalhar. Eu, Maicon, tenho uma estética hoje. Cara, se não for bem atendido, a empresa não vai vender. O dentista, se não for bem atendido, a pessoa não vai marcar um horário. Se não tiver boas confirmações, a pessoa não vai comparecer. Então, a gente já hoje em dia é um serviço muito bom que pode vender ele por... Depende da complexidade. O que é que a gente está vendo na tela? A gente já, teoricamente, até que simples até, teoricamente bem simples, quando a gente pega a manha. Mas, Maicon, pô, vale a pena vender ele? Vale a pena porque tu tem recorrência também. Faz muito sentido. E quando tu faz, a gente já para segmentos específicos, por exemplo, só para dentista, tu pode, em tese, copiar e colar as estruturações. Tu prepara uma vez, depois ajusta para as próximas. Copia a estrutura e cola para outra empresa, mudando as informações, etc. Então, sem dúvida alguma, esse aqui tem um selo de aprovado, digamos assim, para a gente usar, vender na nossa operação. O próximo, esse aqui também já indo na linha de automação, só que agora de fato para automações, porém automações complexas. Nós temos diversos tipos aqui de automações que a gente pode entender dentro de uma operação, um e-commerce, dentro de até mesmo que a gente viu agora do agente de IA, para automações mais complexas dentro do próprio agente de IA. A gente pode ter automação de envio de mensagens. Uma empresa que vende por mensagem, disparo de mensagem, ela vai, se tiver economia, ela vai querer. Um agente de IA aqui que faz ligação entre plataformas de API, por exemplo, faça uma imagem tal coisa, ele vai fazer uma imagem, faça a animação, já pega e já faz a automação. Ou então até mesmo automações que eu tenho aqui na minha agência, que automações que são essas que são excelentes, que salvaram aqui o operacional. Aviso de contas de anúncio com saldo baixo. Olha, essa conta está com menos de R$ 500, menos R$ 400 de saldo no Pix. Ou então, essa conta acabou de ficar sem saldo. É enviado uma notificação geral para o meu WhatsApp, ou para o WhatsApp da empresa, no caso, grupo de WhatsApp com gestor de tráfego. Automações que salvaram o operacional de fato. Poderia ter outras aqui, automações de resultado, poderia fazer plataformas, que no meu caso, que na minha agência também tem, que faz relatórios para os parceiros, aqueles estilos Reportei, DashGo, etc., que tem vários do mercado, dá para a gente fazer essas automações para ter ferramentas próprias, ou seja, uma baita operação. Se eu chego para uma outra agência e vou vender esse serviço de, olha, a gente pode fazer essa automação de aviso de saldo baixo, eu tenho certeza que, no mínimo, 60%, 50% vão querer implementar esse serviço de automação. Ou seja, mais um baita serviço aqui que a gente tem também para vender. Esse outro, eu considero, hoje em dia, não tão bom, mas ainda assim muito bom, que é serviço de design gráfico para postagens em geral, no sentido para social media. A gente até vai ver aqui o próximo, que está entre aspas, só que é mais específico, mais inchado, que é para anúncio em si. Por que eu considero um pouco mais complexo? Porque hoje em dia, muita gente que contrataria esse serviço está em si indo para IA. Então não fica tão bom quanto um bom post criado, ok, mas as IAs elas estão ficando cada vez melhores, porém uma pessoa que contrataria na fase inicial vai para IA. Uma pessoa mais específica às vezes vai para criação de vídeos, social media, ou distribuição de conteúdo mais orgânico, que aí já entra no nosso próximo serviço, que são os vídeos. Mas mesmo assim,
eu ainda assim considero que é um serviço ok. Aqui na minha operação eu contrato esse serviço de formas esporádicas, de forma de freelancer. Não considero que seja muito bom porque não tem a tal da recorrência. Eu vou contratar, por exemplo, esse post, esse foto de anúncio, e deu. Eu paguei e acabou. Se funcionou, se não funcionou, paciência. Não vai ter uma recorrência. Complementar a outras estratégias faz muito sentido. Agora, vender somente isso aqui, eu sempre digo que não compensa, porque tu tem que vender todo santo dia para ter novos clientes. Enquanto isso, a automação, tu vende uma vez e vende a manutenção e assim por diante. A edição de vídeo está no mesmo patamar, só que hoje em dia não tem nenhum IA que faz isso. Eu acredito de forma 100% real, 100% qualificar um vídeo de fato que vai entregar literalmente uma edição 100% pronta. Tem outros aí de plataformas que entregam cortes, mas mesmo assim não faz. Hoje em dia ainda não está tão 100%, então esse profissional tem um excelente trabalho, excelente demanda no mercado quando ele cumpre prazos, tem boa edição. Esse cara tem trabalho, inclusive eu contrato muito esse tipo de serviço na minha operação para vídeos complexos, faz muito sentido. E aí a gente vai para o próximo, que é o social media, né? Que eu quis dizer, não é o social media, é o criador de conteúdo de viralização. Esse cara funciona muito bem. Por exemplo, conteúdo denso na rede social. Hoje em dia não, tem que ser um conteúdo mais mascarado, com gancho, com estruturação de reels para as pessoas conseguirem ver, viralizar e assim por diante. Então esse cara aqui, quando ele alinha muito bem, ele consegue ter bons serviços. Só que aqui que tá. Hoje em dia, para te vender esse serviço, tu tem que fazer para te poder usar como teu principal, às vezes, vendedor. E, obviamente, também, uma pessoa muito iniciante vai preferir criar com a IA. Por isso que eu também digo que tem que tomar cuidado com esses serviços mais leves, assim, na tua operação. Agora, a gente já vai para o próximo também, que eu considero que é muito bom, que tu pode vender um bom valor, mas também nem precisa ter um valor tão alto. Como assim? Não precisa vender por 3 mil, 4 mil criações de landing page, criações de site, porque hoje tu consegue também fazer com a IA. A IA vai fazer de forma bem rápida os conteúdos pra gente. Então a gente pode ter aqui, faça uma landing page, inclusive eu tenho no meu canal aqui no YouTube, criações de páginas com a IA em 15, 20 minutos. Só que obviamente tu tem que saber coisas técnicas para te conseguir publicar o site, deixar ele de fato funcional dentro de uma hospedagem, por exemplo. Então, cara, a criação de site funciona muito bem hoje em dia, landing page também, desde que tu consiga fazer ela de forma 100%. Não tem problema fazer com a IA, desde que tu consiga usá-la bem para conseguir preparar ela e depois subir uma estrutura e conseguir fazer ela ficar 100% mobile ou 100% no PC. Ou seja, eu mesmo, na minha operação, em alguns parceiros, quando a gente precisa de landing page, nós temos o design sim, mas ele cria primeiro na IA. A IA prepara, a gente faz toda a preparação e lança no sistema de hospedagem para deixar o site no ar. Então, com certeza, faz muito sentido a gente ter esse tipo de serviço na operação. Eu gosto muito dele. Então, a gente vai para os últimos, que é a gestão de tráfego. A gestão de tráfego hoje em dia também, ela precisa de alguém que vá além do botão, porque as plataformas estão muito simples hoje e até tem IAs que já criam as próprias campanhas. Então, em resumo, tem que ir além. Mas se tu for só um apertador de botões, não vai ter mercado para ti, tu não vai ter escala. Tu vai vender teu serviço aí por 200, 300 reais, 400 reais hoje em dia. Agora, se tu for uma pessoa que hoje que eu considero que é a principal, que é onde mora o dinheiro no digital, não importa IA, não importa plataforma XY, não importa nada desde que tu faça isso, que é o cara que cria o funil de venda. O cara que faz o que a outra pessoa precisa para vender. Vamos imaginar o seguinte, tu precisa captar mais clientes. Eu chego para ti e falo, não, eu faço um anúncio. Tá bom, mas cadê o post? A foto, o roteiro do vídeo. Preciso de um vídeo? Qual que é o funil que eu uso? Eu uso landing page, eu uso VSL, eu lanço os anúncios por WhatsApp. É essa pessoa que vende o funil. É essa pessoa que vai passar a estratégia, que vai executar e preparar cada uma das etapas, é a pessoa mais qualificada hoje no digital. Pô, Mike, mas tu tem uma agência, tu não cria funil. Aí que tá. Eu foco no nicho específico, por exemplo, de um contador, contabilidade. Esse cara precisa saber o que ele precisa para usar nas campanhas. Um vídeo e uma foto. Pô, funciona mais um vídeo. Eu vou passar o roteiro pro cara. Pô, ele vai gravar e aí? Eu vou passar o feedback da gravação. Ele vai me passar a equipe edita. Lançamos nas campanhas com a estratégia que a gente sabe que já funciona. Vamos imaginar que é direto para uma landing page que é um formulário que faz a qualificação e joga o contato para um CRM mais alinhado possível para a equipe comercial. Eu vou lá e auxilio a equipe comercial a como montar uma mensagem, como fazer uma reunião, um follow-up. Pronto, a pessoa vende, a empresa vendeu, eu consegui que o meu cliente venda, tenha resultado, logo eu fico muito mais tempo com ele e a gente tem um projeto de sucesso. Tem muita agência por aí que simplesmente foca em vender. Opa, vendi, vou para o próximo cliente, ele que fique para lá agora, se vira. Esse
é o pior tipo de operação que existe hoje no mercado. Essa pessoa que cria o funil, que faz todas as etapas, é a melhor empresa, é o melhor serviço que a gente tem hoje. Alta recorrência, alto retorno e alta satisfação do nosso parceiro e da nossa empresa que a gente vai estar vendendo cada vez mais. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Alguns serviços bons, outros nem tanto no nosso digital. E eu te recomendo muito bem tomar cuidado com o que tu vai focar para te não perder tempo e conseguir recolher ainda uma boa demanda no nosso mercado. Fechou? Espero que tenha curtido desse vídeo. Se tu curtiu, deixa o like, deixa aqui abaixo um comentário no momento específico, se tu concorda com alguma opinião minha, se faltou algum serviço também, que tem tantos no mercado que eu separei poucos aqui, querendo ou não, e te vejo no próximo vídeo. Simbora!